Olá, doutores, vamos continuar nossa aula, então? Vamos dar continuidade, bora trabalhar, calma aí, esse trequinho voltou pra lá pra baixo, deixa o trequinho aqui em cima, certinho? Vamos continuar. Então, nós terminamos o outro vídeo falando dos limites ao direito de propriedade, tá bom? E agora vamos continuar falando das limitações do direito de propriedade. Falamos então da limitação. Agora vamos falar das características da propriedade. Olha lá, características da propriedade. Esse azulzinho incomoda, sabe? Louca, né? Vamos lá. Características da propriedade. Primeira característica aí da propriedade. Olha lá. A propriedade, ela é absoluta. O que significa dizer que a propriedade é absoluta? Significa dizer que, via de regra, eu posso fazer o que eu bem entender com essa propriedade. Mas nós precisamos lembrar também que tem aquelas limitações que a gente já estudou. Por isso que eu digo via de regra. Aí, nós temos que nos atentar, então, às limitações legais, não é? E as limitações do outro, as limitações de outrem, como, por exemplo, o nosso direito de vizinhança. A gente já falou do direito de vizinhança, tá bom? E mais, esse direito, essa característica de ser absoluto é um direito erga omnes, ou seja, é um direito oponível contra todos. A propriedade é minha, eu posso usá-la como eu bem quiser, não podemos esquecer das limitações, tá bom? Mas, via de regra, posso usá-la como eu bem quiser, como eu bem entender. Certo? Olha lá. O que mais? A limitação. Calma, muita calma nessa hora, vai dar tudo certo nas nossas vidas. Olha lá, tava tudo certinho, agora já zoou. Meu Deus, vamos ver se agora vai. Foi. Gente, calma, né? Vamos levando nossa vida. Aguenta aí que vai dar tudo certo. Doutores, olha lá. A propriedade, ela também é chamada de exclusiva. Uma das características da propriedade, do direito de propriedade, é que ela é exclusiva. Ou seja, um bem, ele não... A regra geral, o bem pertence a uma pessoa. Exceção, esse bem pode ser um bem em condomínio, ou seja, um bem que pertence a mais de um titular, um bem que pertence a duas pessoas. Olha o exemplo clássico. Meus pais tinham uma casa, e tenho 2 filhos, eu e mais uma irmã. Esses pais faleceram, deixaram essa casa para mim e para essa minha irmã. A gente vendeu a casa? Não. Fizemos o inventário? Fizemos. 50% da casa é minha e 50% da casa é da minha irmã. Mas a gente resolveu que vai alugar esse imóvel e vai dividir o aluguel. Posso fazer isso? Posso. E esse bem, ele pertence a 2 pessoas? Sim, ele será um bem em condomínio. O que é um bem em condomínio? Um bem que pertence a um único bem que pertence a 2 ou mais pessoas, tá bom? Normalmente, a gente quando ouve falar em condomínio, lembra de imóveis em condomínio.
Na verdade, a gente lembra normalmente de condomínios edilícios, não é? De edifícios, desculpa, de edifícios edilícios. O que são esses edifícios edilícios? Aquele edifício onde eu tenho vários apartamentos e a área em comum ela pertence a todos os condôminos. Então, lá, a piscina, a academia, o salão de festas, tudo isso, os halls, eles pertencem a quem? A todos os condôminos. Via de regra, aquele pedaço, né, a quadra, pertence a todo mundo. A cada um, é como se cada um, né, simbolicamente tivesse uma partezinha da quadra, exatamente. Tá bom? Pense que eu tenho um condomínio edilício com 12 apartamentos e tenho uma quadra. Eu, como proprietária de um desses 12 apartamentos, eu sou proprietária de 1/12 dessa quadra. Tá? É que óbvio que não fica delimitado, né? Mas é como se 1/12 daquela quadra fosse minha, me pertencesse, tá bom? Mas então, regra geral, uma das características da propriedade é que ela é exclusiva. E o fato dela ser exclusiva significa que ela, via de regra, não pode pertencer a uma outra pessoa. Pertence, como regra geral, pertence exclusivamente a uma pessoa. Ou pode pertencer simultaneamente para duas ou mais pessoas quando esse bem for um bem em condomínio. Certinho? Tranquilo? Espero que sim. Vamos lá. O meu direito de propriedade também me traz como característica a perpetuidade. Lembra, a gente até falou da característica da perpetuidade, porque ele também é uma característica da posse, né? O que significa dizer que uma propriedade ela é perpétua? Dentre aquelas colocações que eu faço sempre em aula para vocês, essa nomenclatura de perpétuo é uma nomenclatura aos meus olhos equivocada. Mas quem sou eu para dizer se eu estou se eu entendo que o doutrinador foi equivocado ou não nessa classificação? O que eu preciso é trazer essa informação para os senhores. E trago para os senhores a informação de que uma das características da propriedade é que ela é perpétua, ou seja, esse meu direito de proprietário ele vai perpetuar, salvo se por qualquer motivo eu resolver dispor desse bem. Mas enquanto eu for proprietária do bem, enquanto eu não quiser dispor desse bem, não quiser alienar esse bem, não quiser ceder esse bem, não quiser doar esse bem, desculpa, se eu não quero alienar, se eu não quero vender, se eu não quero doar, se eu não quero abandonar esse bem será meu até que eu esteja vivo, tá bom? Por isso essa nomenclatura usada pelos estudiosos do direito de que o direito de propriedade ele é uma das características é o fato da propriedade ser perpétua. Certinho, doutores? Olha lá. E uma outra característica. Eita, calma. Outra característica é de que. Eita, ficou do jeito que eu queria. Calma, muita calma nessa hora. Agora acho que fica. Uma outra característica é que esse exercício, que a propriedade é considerada como elástica. Nossa, mas que nome estranho. É estranho falar de elástica, não é? Mas é uma das características do direito de propriedade, uma das características da propriedade. Por que elástica? Porque eu tenho um direito que ele pode ser distendido e contraído. Complicado? Não é não. Calma aí. Se você está achando complicado, não é.
Mas a gente vai entender exatamente. Então, os doutrinadores dizem que o fato dessa característica de elasticidade da propriedade diz respeito ao fato, porque quando você pensa em elasticidade, você pensa no fato, estou procurando que eu tinha sempre um elástico aqui no meu porta-trequinhos. Olha meu porta-trequinhos, vocês vão conhecendo minha vida, vão conhecendo meu cantinho. Ah, não falei que tinha, né? Sabia que tinha. Meus queridos, desse porta-treco sai coisa que até o Senhor Jesus duvida. Mas, volta. O que é essa característica da propriedade de ser elástica? O que é essa elasticidade? Olha! Uau! Tá vendo? Se eu estivesse na sala de aula, não dá pra fazer isso. Tudo na vida tem um lado bom. Olha, elasticidade, eu posso contrair, não é? E distender, ó, contrair, distender, enfim. Conforme a minha vontade. Como assim, Alessandra? Como assim, Pro? Olha, pensa bem, eu tenho a minha propriedade. Eu posso ceder a minha propriedade para alguém? Posso. Seja propriedade de bem imóvel ou de bem imóvel. Eu tenho aqui, olha, o meu super álcool em gel aqui, ó. Tem esse que eu tinha mostrado pra vocês ainda. Eu tenho o meu super álcool em gel, não é? Unidrumon. Olha que chique, gente. Chique, né? Fala sério. Eu tenho o meu álcool em gel Unidrumon. Então eu pego meu álcool em gel Unidrumon, não é? Já vou passar aqui. Pego meu álcool em gel Unidrumon e estou. É meu o álcool? É sim. Foi uma doação da Unidrumon. Recebi essa doação da Unidrumon. Então ele é meu, certo? Sou proprietária do álcool. Eu posso emprestar isso para alguém? Posso ceder para alguém? Posso. Meu filho passou aqui, ele falou, posso usar? Claro, tá, pode usar. Tó, usa. Olha, ele foi lá, usou, emprestei, ó, usa. Foi lá, emprestei. Aí depois eu viro para ele e digo, não, opa, devolve. Devolveu. Essa é a ideia dessa elasticidade, né? E, gente, essa cena, eu acho que essa cena do elástico vai ser um mico, mas tudo bem, agora já foi. Eu não vou voltar ao vídeo não, porque já tá com 12 minutos, vai dar mais trabalho. Continuo com esse mico, é mesmo que eu pago mico na aula, por que não vou pagar mico no vídeo? Só porque vai ficar registrado, todo mundo pode acessar? Ah, não dá nada não. Mas enfim, então essa característica da elasticidade, eu posso usar o meu bem como eu bem entender, ok? Conforme a minha disposição. Claro que a gente não pode esquecer das limitações à propriedade, certo? Então nós temos aí, finalizando as características da propriedade. A propriedade será absoluta, exclusiva, perpétua e elástica. De novo, propriedade ela será absoluta, exclusiva, perpétua e elástica. Essas são as características da propriedade. Aí, sobe e calma, que eu vou aumentar aqui, vai dar tudo certo. Muita calma nessa hora, vai dar tudo certo. Pronto, melhorou. Quero tirar da tela porque a gente vai entrar num novo tópico, entendeu? Ok. Doutores, olha lá. Agora nós vamos falar da classificação da propriedade. Ah, a propriedade tem classificações? Sim! Propriedade tem classificações. Ela é classificada. Como que a propriedade pode ser classificada? Como os nossos doutrinadores foram lá e classificaram o direito de propriedade? Primeiro, a propriedade ela será classificada como plena, o que significa dizer que uma propriedade ela é plena. Propriedade plena é aquela propriedade onde eu tenho todas as deliberalidades para usar essa propriedade.
Eu tenho a propriedade, eu posso usá-la da forma como melhor me convier, sem que terceiros tenham qualquer direitos sobre esse bem. Então, lembra, eu tenho a propriedade exclusiva, eu tenho uma propriedade exclusiva de um determinado bem, e essa propriedade será plena, ou seja, eu poderei utilizá-la da forma como eu bem entender, via de regra. A propriedade, então, ela pode ser classificada como plena, mas em contrapartida, isso meu. Olha lá. A propriedade também pode ser considerada limitada ou restritiva. O que é uma propriedade limitada ou restritiva, doutores? Propriedade limitada ou restritiva é aquela propriedade que sofre algumas daquelas limitações que nós vimos lá atrás. Lembra que nós vimos que nós temos limitações administrativas, constitucionais, militares e civis? Não necessariamente nessa ordem, porque eu não me recordo a ordem que está lá. Mas enfim, temos então, vou tentar lembrar, limitações constitucionais, administrativas, militares e civis. Eu acho que é essa a ordem que está lá. Se a minha propriedade sofre algum tipo de limitação, de qualquer desses tipos de limitação, logo ela será classificada como uma propriedade limitada ou restritiva. Certinho? Tranquilo, doutores? Espero que estejam tranquilos em relação à classificação da propriedade. Certo? Ó, para não ficar com vídeos muito longos, haja vista que o nosso próximo assunto... Não, vou continuar. Isso, vou continuar aqui. A louca, cada hora ela quer uma coisa. Não, agora que eu fui olhar o tempo. Porque aquilo, eu vou tentar não deixar os vídeos muito longos, para que não fique cansativo. A gente tá com 17 minutos, dá para falar assim. A minha ideia é não deixar mais que meia hora, sabe? Ou se passar de meia hora, só um pouquinho, para não ficar muito cansativo mesmo para vocês, né? Ficarem ouvindo a voz de Sarah Brightman. Só que não é? Vamos falar então agora. Aí a gente já para o vídeo. Falaremos então agora, doutores, da responsabilidade do proprietário. Ah, nem tudo são flores na vida do proprietário. Exatamente, nem tudo são flores na vida do proprietário. O proprietário, ele tem responsabilidade civil. Ah, é? Óbvio que tem. E vocês estudaram responsabilidade civil lá no semestre passado, lá em Direito Civil 4. Vamos falar. Eu sei que tem gente aí misturada, não é? Tem gente do sexto, tem gente do quinto, tem doutor Fernando, e eu acho que tem mais alguém que é junto com o doutor Fernando, que está no quarto, está fazendo algumas adaptações, enfim. Mas lembra que nós temos lá no artigo 927 e seguintes do Código Civil, né, 927 e seguintes, nós temos a responsabilidade civil. Vou marcar aqui para vocês, tá bom? Só para artigo 927 e seguintes do Código Civil. Lá no artigo 927 e seguintes, nós temos a responsabilidade civil. Aí, mais pra frente, olha lá.
Aí fala daquele que comete ato ilícito, fica obrigado a indenizar, não é? Aí a gente precisa lembrar o que é um ato ilícito. Ato ilícito tá lá no artigo 186. Vou marcar aqui também. Artigo 186 do Código Civil. Ato ilícito. E aí, o artigo 186 do Código Civil, ele traz pra gente aquele que por ação, negligência, imperícia ou imprudência violar direito de outro comete ato ilícito. E aí o 927, ele traz pra gente que aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar. Então, se eu cometi um ato ilícito, ainda que esse dano seja exclusivamente moral, eu sou obrigada a fazer a reparação. Aí, voltando lá para o 927 e seguintes, nós temos a responsabilidade, não é? De algumas responsabilidades do proprietário. Como, por exemplo, olha lá, artigo 900, de responsabilidade do proprietário. Artigo 936. E olha lá, o que traz pra gente o artigo 936? Acho que sim. Artigo 906. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por esse causado, se não provar a culpa da vítima ou força maior. Caraca! Mas por que você tá falando do dono do animal? Coitadinho, dono do cachorrinho bonitinho. É bonitinho, vai. Eu adoro um cachorrinho. Bom, volta. Não, volta é pra mim, né? Se volta, porque vocês estão aí. Ai, gente, tem hora que eu acho que eu sou mais doida do que vocês pensam. Mas olha, seguinte. Então, querendo ou não, embora para algumas pessoas o animalzinho seja, não é, um ente da família, ou a gente tenha mais consideração com ele do que com determinados entes da família, o animal, para o direito, ele não deixa de ser uma coisa, tá bom? Uma coisa senciente, não é? Que tem sentimentos, que sente dor, que não pode ser maltratado, que é protegida sim, mas ainda assim, dentro do direito, o nosso animalzinho de estimação, ele é uma coisa. E se eu sou proprietária de um animalzinho de estimação, eu tenho responsabilidade civil sobre essa coisa. Responsabilidade ainda, nesse caso aqui, eu vou até marcar para vocês, é uma responsabilidade objetiva. Isso. Não há que se discutir, não é? Salvo, na verdade, né? Ela é objetiva se não provar a culpa, né? Como assim se não provar a culpa? Pensa o seguinte, eu tenho meu animalzinho, pensa que ao invés de ter um Yorkshire, eu tenho um Pitbull. Eu tenho um Pitbull, mas ele fica lá dentro lá no meu quintal, lá no fundo, ele não vai nem para a parte da frente da minha casa, ele fica só lá no fundo. Um ladrão entrou. Um delinquente entrou tentando roubar a minha casa. O Pitbull foi lá e fez aquele estrago nessa pessoa, não é? Mordeu, machucou muito. A responsabilidade, nesse caso em específico, ela será... Eu vou responder, na verdade, calma, volta. Eu vou responder por isso? Não, eu não vou responder. Por que eu não vou responder? Porque olha o final do artigo 936.
O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por esse causado se não provar a culpa da vítima ou força maior. Nesse caso, a pessoa entrou para roubar a minha casa. Então, tem responsabilidade da vítima? Sim, tem responsabilidade da vítima, é uma exceção. Agora, se eu estou passeando na rua, primeiro que para sair com pitbull tem que sair com focinheira. Eu não estou com focinheira. Estou circulando pela rua com esse pitbull. Esse pitbull, eu estou até na coleira, mas ele escapa da coleira, ele ataca alguém, eu vou ser responsável civilmente? Sim, serei civilmente responsável. Olha outro exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Por aqui, 936. 2. O artigo 937 também do Código Civil. Olha lá o que traz para a gente o artigo 937. O dono de edilício ou construção responde pelos danos que resultarem da sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Então, pensa bem, eu tenho um imóvel, esse imóvel ele está lá, abandonado, tem uma marquise, não é? Tem uma cobertura nesse imóvel, e em frente tem um ponto de ônibus. Aí as pessoas ficam ali esperando o ônibus, e às vezes por causa do sol, por causa da chuva, enfim, aquela coberturinha marquise fica ali, essa cobertura, eles ficam embaixo dessa cobertura, e o prédio realmente ele está numa situação deplorável. Vai lá, cai um pedaço do reboco em cima dessa pessoa, causa lesão a essa pessoa. Vou responder? Vou responder sim. Por quê? Por causa do artigo 937. Vamos ler de novo? Ó. O dono de edilício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se essa provier de falta de reparos cuja necessidade for manifesta. Ou seja, tava lá, eu tinha que fazer o reparo da marquise, mas eu fui deixando, o imóvel tá lá. Vou responder por isso? Sim, vou responder por isso. Um outro exemplo, o artigo... vamos deixar esses dois, vai? Senão vai ficar só dando exemplo. Mas olha, então nós temos responsabilidade desse proprietário. Nós temos que falar da responsabilidade civil, certinho? Então, olha, pensa aí também em um acidente de trânsito. Se eu causei um ato ilícito, sou proprietário do bem. Ah, mas não era eu que estava dirigindo. Pensa, eu emprestei o meu carro para o meu filho, ele estava dirigindo acima do limite da velocidade, ultrapassou o sinal vermelho, abalrou um outro veículo, ou atropelou e matou uma outra pessoa. Ele será responsável? Ele também tem responsabilidade, porque ele estava conduzindo o veículo. Mas eu, na condição de proprietário desse veículo, terei responsabilidade civil? Sim, terei responsabilidade civil. Por quê? Porque fui eu que emprestei esse veículo, que cedi esse veículo para esse uso. Logo, eu, na condição de proprietária do veículo, também terei as minhas devidas responsabilidades civis e arcarei com essas responsabilidades civis. Certinho? Então, vou parar o nosso vídeo por aqui, para ele não ficar muito longo, não é? Por tudo que a gente já falou. Ó, uma coisa importante para vocês lembrarem. A gente está aqui estudando, depois vocês vão ter que pegar cada um desses tópicos, procurar na doutrina que você está seguindo. Procura na doutrina, que depois a gente vai para o nosso bate-papo, lá para o nosso chat, para nós sanarmos as eventuais dúvidas. Certo, doutores? Obrigada. Daqui a pouco a gente vai dar continuidade falando das ações, não é, pertinentes ao proprietário, tá bom? Hasta la vista, baby. Ah, sempre quis falar isso no vídeo.